Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, te damos graças por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida, por essa nova semana de estudo que estamos iniciando em Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja conosco cada dia, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática o que nós aprendemos em Tua Palavra. Ó Senhor Deus, abençoe todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, especialmente, Pai, nesse dia em que está sendo celebrado o Dia das Mães, que Tu estejas abençoando e dando vitórias a cada mãe que acompanha o canal Hora Tranquila. Tu sabes exatamente o problema que cada um enfrenta, a necessidade que tem, a fé, a confiança que tem em Ti, e que recebam, Pai, as bênçãos e vitórias. Abençoe todas aquelas que sofrem por causa de filhos que são rebeldes, de filhos que estão afastados do Teu caminho, que estão envolvidos com coisas erradas. Ó Senhor Deus, atenda as orações dessas mães, que os filhos possam retornar a Ti enquanto é tempo. Nós sabemos que Tu és poderoso e que nada para Ti é impossível. Conceda, pois, as bênçãos e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O canal Hora Tranquila está feliz por poder continuar com vocês cada dia estudando a Bíblia, especialmente hoje, celebrado o Dia das Mães. Estamos agradecidos a Deus por todas as mães, especialmente aquelas mães que procuram estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus em suas vidas. E somos gratos a Deus por todas as mães, a mãe que nós tivemos e que hoje já descansa, e também a você que é mãe, que tem a sua luta, o seu problema. Confie em Deus, continue buscando, assim como diz aqui esse verso, Salmo 62, verso 8, confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Não desanime, não desista, continue orando. Deus ele vai responder a sua oração, especialmente por problemas que você enfrenta com os seus filhos e filhas. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos nesta série de crescer em relacionamento com Deus. Falamos na semana passada sobre uma vida de oração e essa semana nós vamos continuar falando mais de oração. Nós precisamos, irmãos, desenvolver esse hábito em nossa vida. E eu pergunto então a cada um de vocês, se quiserem responder nos comentários ou se quiserem apenas ficar no seu pensamento, como tem sido a sua vida de oração? Como você tem orado, falado com Deus, quantas vezes por dia? E qual é a sua fé, o fervor que você tem na oração? Não você pensar assim, mas minha oração não é uma oração de força, de poder. Sim, toda oração, ela é forte, ela é poderosa. Por mais simples que seja a oração, se a fé está colocada em Deus, a confiança em Deus, a fé ela é poderosa. Então, como tem sido a sua vida de oração? Quais são as suas expectativas? O que você tem pedido a Deus? O que você tem agradecido a Deus? Ou quem sabe, muitas das vezes as nossas orações elas se resumem apenas em pedido, pedido, pedido. E nós temos que aprender a agradecer a Deus. E orar não somente na hora que nos levantamos ou que vamos comer, mas orar sempre, constantemente, como nós citamos aqui na semana passada, orar sem cessar em todos os afazeres, ter uma vida de comunhão com Deus, assim como teve Enoque e que foi levado para morar com Deus. A oração, portanto, é uma ligação que nós temos com Deus, assim como os ramos têm a ligação com o tronco de uma árvore, assim também deve ser a nossa vida, de ligação constante, permanente com Deus. E Jesus, nós sabemos que Ele é a videira verdadeira, e se nós desejamos crescer, desejamos florescer em nossa vida espiritual, devemos então continuamente extrair seiva e nutrição dessa videira viva que é Jesus, porque se nós estivermos separados da videira, nós não teremos forças. Vamos então, durante essa semana, estudar a respeito de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus através da oração e pessoas que são exemplos para todos nós. Temos exemplos de orações que foram respondidas e também exemplos de oração que não foram respondidas. Por quê? Porque às vezes nós pedimos e Deus sabe que aquilo que estamos pedindo não é o melhor para nós. E aí nós recebemos o contrário daquilo que pedimos, porque Deus ele conhece realmente as nossas necessidades. Aqui nós temos um exemplo na Bíblia que está em 1 Reis, no capítulo 19, é aquela experiência de Elias. Elias, profeta de Deus, e Elias, nós conhecemos muito bem a história que Deus usou Elias para profetizar contra
o reino de Israel, especialmente Acabe, que estava como rei, e Elias ele foi fiel a Deus em tempos difíceis. O povo estava afastado de Deus, o rei havia se corrompido e também estava adorando ídolos. Acabe, ele havia se casado com Jezabel. A Jezabel era adoradora de Baal e Acabe chegou a construir altares para adoração ao deus Baal, um deus pagão. Vejam como o povo de Israel havia se afastado de Deus, e quando o líder da nação se afasta de Deus, normalmente também a nação se afasta. Isso aconteceu com Israel. Agora, Elias profetizou que haveria 3 anos e meio de seca, e assim aconteceu. Mas depois Elias orou e a chuva veio. Deus usava o Elias como um profeta que falava em nome de Deus, e os momentos mais marcantes da vida de Elias, melhor dizendo, foi exatamente ali no Monte Carmelo, quando Elias ele confrontou os profetas de Baal, e ele então disse assim: olha, nós vamos orar, vocês oram para Baal e nós aqui iremos orar para o nosso Deus. Aquele que fizer descer fogo do céu e consumir o altar de sacrifício é o Deus verdadeiro. Então Elias está no capítulo 18 de 1 Reis. Elias deixou que os adoradores de Baal, os profetas de Baal, invocassem o Deus até meio-dia e nada de fogo descer. E Elias até zombava do povo: fala mais alto, grita mais, quem sabe ele viajou, quem sabe ele está, não está ouvindo. E o povo fazia de tudo para que o fogo descesse e consumisse o altar de sacrifício, e nada aconteceu. E Elias depois então falou assim: agora chegou a minha vez. Ele pediu que molhassem todo o altar de sacrifício, e a lenha, as pedras do altar e também o animal que estava em cima do altar para ser oferecido em sacrifício. E depois de estar tudo bem encharcado de água, Elias começou a orar. E logo uma nuvem começou a aparecer lá no horizonte, e o fogo desceu. O fogo desceu, Deus ouviu a oração de Elias e consumiu o altar, consumiu a carne que estava ali, consumiu as pedras, consumiu tudo. Deus é poderoso, irmãos, Deus ele pode tudo. E então foi demonstrado ali que Deus era o verdadeiro Deus e não Baal, que Acabe, um rei de Israel, estava adorando Baal. Depois que aconteceu esse episódio e houve ali a mortandade dos profetas de Baal, Jezabel, ela disse que iria matar Elias, melhor dizendo. E ela disse: olha, amanhã Elias vai estar morto pelo que ele fez. Elias teve medo, Elias fugiu. Você pode ler aqui no capítulo 19, eu vou ler alguns versículos. Então diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você, que era Elias, o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu. Vejam, Deus usa poderosamente Elias e depois ele tem medo de uma mulher que ameaçou ele de morte. Isso pode já ter acontecido conosco, Deus ter operado em nossa vida, feito milagres, e nós depois sentirmos medo. Nós somos seres humanos, assim como Elias era ser humano, ele era um profeta, mas era ser humano. Ele sentiu medo, ele fugiu e ele foi para o Sinai, diz aqui a palavra de Deus. E lá no Sinai, Elias entrou numa caverna e ele então pediu a Deus a morte, mas Deus não atendeu. Deus não atendeu esse pedido de Elias. Por quê? Porque Deus ainda tinha um plano para o profeta Elias. E às vezes, irmãos, nós estamos passando por um momento tão difícil em nossa vida também, que até pedimos a Deus que nos tire deste mundo, que nos dê o descanso. Você já passou por isso? Você quer comentar aí? Se você já teve esse momento de você pedir a Deus a morte, devido ao problema que você estava enfrentando, o medo, quem sabe a pressão, ou mesmo uma depressão. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. O que Deus fez? Deus não atendeu o pedido de Elias. Deus, ele pediu que Elias comesse, porque Deus ainda tinha um plano para ele. E Deus colocou comida para Elias, e Elias comeu e voltou a deitar, voltou a dormir. Mas, novamente, Deus, ele coloca mais comida para Elias,
E então diz para ele: Elias, agora você vai comer, você vai tomar a água e você vai caminhar. E Elias caminhou 40 dias depois da segunda vez que ele recebeu a comida. Mas o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que Elias, apesar de ser um homem de Deus, um profeta, ele teve medo. Elias, ele sentiu que Jezabel, que era uma mulher má, iria tirar a vida dele. E claro, nós não queremos morrer, principalmente se for por causa da nossa fé. Se alguém nos persegue, se alguém nos ameaça, nós também sentimos medo. E assim aconteceu com Elias. E às vezes, assim como aconteceu com Elias, quando ele orou e o fogo desceu e consumiu o altar, agora Elias ora e pede que Deus lhe dê o descanso e Deus não responde a sua oração. E às vezes, irmãos, em nossa vida, Deus responde de maneira direta, de maneira poderosa e de uma maneira inconfundível. E isso então fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Mas existem outras ocasiões em que Deus, ele não responde de maneira imediata e então nós vacilamos, nós cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Então nós procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las e sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos e sábios do que os nossos. Se você ler em Isaías 55, versos 8 e 9, ali Deus, através do profeta Isaías, ele fala exatamente que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, nos versos 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Vejam, Deus, ele pensa diferente de nós. Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e às vezes nós estamos pedindo, mas pedindo erradamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender que a vontade de Deus é sempre melhor para nós do que a nossa própria vontade. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e nós vamos então amanhã continuar falando sobre a questão da oração, a importância da oração em nossa vida, nós praticarmos e vamos extrair lições para nós. Como é que nós deveremos agir quando Deus responde de uma maneira diferente daquela que nós estamos pedindo? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê forças, que Deus nos ajude a buscá-lo cada vez mais e que possamos estar prontos a fazer a vontade dele e não a nossa vontade. Que Deus nos abençoe.